Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Milene de Língua Portuguesa e hoje nós vamos falar sobre morfologia, tudo bem? Então, só para retomar, para aqueles que não lembram o que é a morfologia. Então, a morfologia é quando a gente estuda a estrutura, a forma da palavra, tá? Como assim? Saber se aquela palavra ela é invariável, se ela é variável, qual o efeito de sentido que a escolha, né, ao escolher aquela palavra, o que ela traz para o texto, tudo bem? Então, assim, o que nós precisamos saber? Primeiro, se a palavra for de fato variável, ela tem três possíveis variações. Então, ela pode variar no quê? Ela pode variar em gênero, que nós temos o feminino e o masculino. Ela pode variar em número, que nós temos o singular e o plural, e ela pode variar no grau também, aumentativo e diminutivo. Então, assim, ao sabermos, né, se ela pode variar, se ela não pode variar, o que a gente precisa saber, né, como segunda colocação, é qual o efeito de sentido aquela escolha vai ter naquele texto. Tudo bem? Todo mundo sabe que nós temos 10 classes de palavras morfológicas. Hoje nós vamos estudar o substantivo, o adjetivo e o artigo, tá? Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o substantivo. Então, assim, o substantivo é o termo que nomeia, ok? Então todo mundo sabe que ele vai dar nomes, os mais diferentes nomes para ações, para seres humanos, enfim, para tudo, né? O que acontece? Então o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que a escolha de um substantivo, tá? Ela vai produzir, às vezes, um efeito depreciativo naquele texto, às vezes afetivo, tá? Então, assim, tem diferentes situações de escolha, tudo bem? Então, o que nós chamamos desse até prestígio social. Então, assim, vamos pegar assim um palavreado mais coloquial. Então, assim, a escolha de um determinado substantivo naquele palavreado coloquial pode fazer, você imaginar, será, né, que esse palavreado é de uma determinada faixa etária específica? Será que esse palavreado é de uma determinada região do país? Então, assim, até essa escolha vai levar para essas variantes que a gente chama de variantes linguísticas. E o prestígio social? O prestígio social é uma questão até um pouco polêmica, né? Porque a gente às vezes fala, eu escolher o, sei lá, humano, ou alguma questão, algum outro substantivo. Será que está falando de uma pessoa em específico que não tem um estudo, né? Isso daí é extremamente polêmico, gente. O que a gente vai levar em conta é assim, tá? Que essas escolhas, essas variantes, elas existem, tá? Elas são sim utilizadas. Já falei para vocês que não existe a questão do erro, tá? Erro não existe. Não é que falou errado, falou de uma maneira. Não. A partir do momento que você consegue se comunicar com a pessoa, isso daí não é erro, tá? Só que nós temos que saber diferenciar quando fazer uso da norma culta, quando trabalhar com substantivos que nos traz um prestígio social maior, quando não, tá? Então são essas situações, ok? Outra ideia é a ideia de não termos um sinônimo perfeito, tá? Então, assim, não adianta você pegar e trocar a palavra, sei lá, você pega assassino, pega bandido, pega furtador, tá? Então, assim, ao escolher uma dessas palavras, você vai estar, de fato, usando sinônimo, mas não são sinônimos perfeitos. Então, assim, o que cai mais, como eu posso dizer, tem uma conotação não tão pesada, né? Você falar que ele é bandido ou que ele é um assassino, né? Mas tem diferenças? Tem, gente, é lógico que tem diferenças, tá? É isso que eu tô querendo dizer, que os sinônimos, eles não são perfeitos, eles sempre vão trazer conotações aí dentro que vai diferenciar. Então, assim, ao utilizar um sinônimo, tem que ter um extremo cuidado para você não fazer com que o seu texto mude de sentido, porque isso pode acontecer sim, tá? Bom, outro ponto é sempre tomarmos cuidado com o que é concreto e com o que é abstrato. Isso é muito importante. Então, para quem não se lembra, o que é um substantivo concreto?
O substantivo concreto é aquele utilizado nos textos que a gente chama de figurativo, tá? São aqueles substantivos que têm representação própria, tudo bem? Então aí sempre cai naquela história, né? Ah, professor, e fada? Né? Fada é concreto ou é abstrato? E saci pererê, né? E lobisomem? Então assim, são todos, né? Todos que eu citei agora são substantivos concretos. Por quê? Porque ele tem uma representação própria. Então, assim, você querendo ou não, você tem algo lá da fada que você vai desenhar e você vai olhar para aquele desenho e falar, ah, é uma fada. Ah, é o Papai Noel. Mesmo porque aqui nós não estamos falando de diferenças de crenças, né? Tem gente que crê que aquilo existe, que aquilo não existe, então não dá para você se basear nisso. Então, o que você vai sempre entender? Que concreto, ele tem a representação própria, diferente do abstrato, tá? O abstrato é um substantivo que ele precisa de um outro para de fato existir. Como assim, professor? Então, se a gente pega sentimentos, tá? Se a gente pega as mais diferentes temáticas sociais, a gente vai estar trabalhando com o que a gente chama de abstrato. Se eu pego e falo assim para vocês, desigualdade social, tá? Ninguém vai pegar e desenhar e vai falar, olha, esse risquinho aqui é uma desigualdade social. Você nunca vai associar isso à desigualdade. A desigualdade social é uma ideia, tá? Então, ideia está sempre aqui no campo do abstrato, tá? Então, você pode sim representar essa ideia e vai com substantivos concretos. Então, você coloca lá uma situação X, uma situação Y que você consegue diferenciar, falar, estamos tratando do quê? De diferença social, desigualdade social, tá? Um ponto muito importante é que o substantivo abstrato, ele sempre vai trabalhar com as temáticas. Então, assim, se a professora de redação, se no vestibular pedirem para vocês de um determinado exercício tirar a temática dele, a temática jamais é representada por um substantivo concreto, tá? A temática é sempre representada por um abstrato, pela ideia. Tudo bem? Então, assim, eu não vou poder falar que eu tô vendo, sei lá, você olha lá e fala, o menino que não vai à escola, tá. Não, isso daí é uma situação concreta, essa não vai ser a temática. Então, qual temática a gente pode associar isso, né? Então, dependendo do que for colocado, então, não acesso à escola, né, e as pessoas não têm acessibilidade à escola, por aí diversos fatores que você vai acabar depois argumentando e desenvolvendo. Tudo bem até aqui? E a última ideia do substantivo é a respeito do grau, tá? O grau, utilizar o diminutivo e utilizar o aumentativo, ele é o que mais mexe com o que a gente chama efeito de sentido, né? Então, assim, lógico, são sempre tudo que a gente estuda, tá? Aqui na gramática, sempre tem um contexto embutido aí. Então, sempre é importante a gente entender e ir buscar aquele contexto. Então, assim, se você está num contexto, você está numa situação bem tranquila com a sua mãe, em casa, né? Então, assim, não estão se dando super bem e tal, e ela chega, filhinho, vem até aqui. Esse filhinho vai ter uma certa afetividade, né? Agora, se você tá no momento em que você tá discutindo com a sua mãe, algum problema aconteceu e ela tá, né, chamando a sua atenção e ela fala, filhinho, vem até aqui. Esse filhinho, esse inho, que é do grau diminutivo, já tem uma conotação totalmente diferente, tá? Ele já não tem essa conotação mais de carinho, de afeto, né? Tem alguma coisa aí embutida que não isso. Tudo bem? Então, só para a gente revisar, o substantivo, tá? Tomar cuidado com o prestígio social, mas não desfazer de ninguém, da linguagem de ninguém, saber que nós sempre trabalhamos com a norma culta e com a coloquial, basta saber quando aplicar cada uma delas, tá? Não temos sinônimos perfeitos, você tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque senão o seu texto pode mudar o efeito de sentido dele. Concreto e abstrato, lembrando aqui que a temática sempre está presa ao abstrato, tá? E o grau também, o aumentativo e o diminutivo, sempre produzindo, dando o efeito de algo no texto. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa aula então de morfologia, agora falando, depois de ter falado do substantivo, falar do adjetivo e do artigo, tudo bem? Então vamos lá.
Principal ponto aqui. Tanto o adjetivo quanto o artigo, eles são o que nós chamamos de satélites do substantivo. Como assim? O substantivo, ele sempre vai estar como núcleo, tá? Então, assim, se a gente for levar isso daqui depois para a sintaxe, então sempre que você tiver que procurar o núcleo, procure o substantivo, tá? Ah, Pro, mas às vezes não tem substantivo. Ok, não tem o substantivo, lógico que não vai ser ele, mas o substantivo, ele trabalha sempre com a ideia de núcleo, tudo bem? Tem elementos que se associam a esse substantivo, que são chamados de satélites, que lá na análise sintática nós vamos ver que são chamados adjuntos adnominais, que eles vão vir junto com o nome, tá? Na morfologia, quais são esses adjuntos? Aqui nós já temos dois. Então, nós temos o adjetivo e nós temos o artigo. Tudo bem? Então, são elementos que vão se associar ao substantivo. Vamos lá para o adjetivo. Então, o adjetivo. A primeira ideia é assim. Cuidado e eliminem aí do pensamento de vocês que o adjetivo ele somente qualifica. Ele não vai qualificar. Então, o adjetivo ele é um caracterizador do substantivo. Tudo bem? Então, ele vai trazer uma característica a esse substantivo, tá? Então, não é somente qualidade, certo? O que é importante aqui? O importante é sabermos que esse adjetivo, ele pode vir em duas posições, tá? Ele não vai vir necessariamente depois desse substantivo. Às vezes a gente pode inverter. E essa inversão aqui vai trazer um efeito de sentido diferente. Às vezes não, tá? Então, às vezes, ao inverter, você vai perceber que a ideia ficou a mesma. Mas, às vezes, ao inverter, muda. Olha lá, nós temos aqui um exemplo. Então, se eu falar assim para vocês, ó. Ele é um jovem esportista. E eu falar, ele é um esportista jovem, eu tenho duas situações diferentes aqui. Então, eu não posso falar que essa alteração de posição, então, ó, substantivo, adjetivo e depois essa inversão, tá? Me produziu um mesmo sentido. Aqui eu tenho ideias diferentes. Eu tenho um esportista, eu tenho, um jovem, uma pessoa jovem que vai praticar esporte e eu tenho uma pessoa que não necessariamente é um jovem, mas que começou a praticar os esportes naquele momento. Tudo bem? Então, recentemente. Então, aqui por isso que a posição do adjetivo precisa ser sempre olhada com calma. Geralmente, os exercícios vêm com essa abordagem, tá? Então, sempre vejam com calma aquilo que vai mudar o sentido e aquele que não muda o sentido. Mas é possível sim fazer essa alteração. Tudo bem? Bom, vamos partir agora para o artigo. O que acontece com o artigo? Acho que todo mundo sabe que nós trabalhamos sempre com os artigos chamados artigos definidos e artigos indefinidos, certo? Então, assim, os artigos definidos, o, a, os, as, artigos indefinidos, uma, uns, umas, tudo bem? Isso aí todo mundo conhece já lá do Fundamental 2, né? O que acontece, tá? Então, assim, nós temos efeitos de sentidos que nós precisamos visualizar, tá? Ao optarmos ou pelo definido ou pelo indefinido. Então, a primeira coisa, quando eu falar indefinido, tá? Então, quando eu falo indefinido, ele tem de fato um referente. Ó, é diferente eu falar assim, a aluna do primeiro A, uma aluna do primeiro A. Se eu falo uma aluna do primeiro A, eu tô falando que essa aluna é uma qualquer. Dentro de várias é uma qualquer lá de dentro. Se eu falo a aluna, eu tenho esse referente marcado. Eu sei que é exatamente aquela aluna, tá? A ideia de totalidade, né? Então, você falar assim, a canção é aquela canção no seu todo, tá? Então, ele também me traz essa ideia de totalidade. Notoriedade, tá? Então, se eu falar assim, o atleta, então eu uso um atleta, né? O atleta do futebol, Pelé. Eu tô dando uma certa notoriedade para ele, tô dando um valor a mais para essa pessoa. E o principal aqui é essa referência anafórica. Bom, vamos voltar. Nós sabemos que nós trabalhamos, né, com elementos na gramática que são chamados, não sei, vamos lá, vou tentar lembrar para vocês, anafóricos e catafóricos, tá? Quais são os elementos anafóricos? Elementos anafóricos, então assim, ó, sempre tente associar esse azinho aqui, ó,
aquilo que vem antes, tá? Catafóricos, que é o diferente do anafórico, é aquele que anuncia algo, tudo bem? Por que eu tô falando que o artigo é um elemento anafórico? Porque ele já vai fazer menção ao que já foi dito. Então, quando eu uso esse artigo definido, tá? Ele já tem um referente anterior, que é diferente do que ser catafórico, tudo bem? Então, assim, numa história, quando você começa uma história e apresenta um personagem, você fala assim, um menino, né, de tal, vou descrevendo lá o menino, vou contando para você quem é o menino. Quando eu vou fazer referência novamente a esse menino, eu já não uso mais o que é o indefinido. Eu vou usar o menino, isso que é ser o que nós chamamos de anafórico. Ele vai buscar no texto algo que já foi mencionado anteriormente, tá? É a mesma coisa, vamos pensar num pronome só para ficar aí bem exemplificado para vocês. E depois na aula de pronome eu volto com isso. Aquela diferença, esse, né, com 2 S's e este. Esse é um pronome anafórico. Ele vai fazer referência ao que já foi dito, né? Então eu falo assim, quando falei, um menino, tal. Esse menino, que menino? Esse que eu já falei pra você, que eu já te contei. Diferente se eu for anunciar a primeira vez, se eu for apresentar. Então eu começo, este menino, aí eu vou te falar quem é o menino, tá? É a mesma situação, o artigo funcionando então como elemento anafórico, fazendo referência a uma coisa que já foi dita. Olha aqui, poderíamos até usar esse mesmo exemplo aqui do adjetivo. Então, vendo aqui, quando eu uso esse né? Esse é um artigo, ok? Então, ele tá aqui, ó, é um artigo indefinido, certo? Então, aqui eu tenho o núcleo, ó, que é um substantivo, como eu falei pra vocês que ele vai servir como núcleo, tá? E eu tenho os satélites desse núcleo, que é o e o esportista. Então, eu tenho um como artigo e esportista como adjetivo, tá? Se eu tirar esse esse jovem esportista, eu tô falando que nesse caso é um esportista qualquer. Se eu pego e substituo por o jovem esportista, eu já tenho um referente formado, um referente definido, que é exatamente aquele esportista. Tá certo? Bom, espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, tá? Tirem um print da tela para poder anotar como resumo, tá bom? Beijos!